Olá, gente querida, dando continuidade aqui nossa série de vídeo Crer para ser salvo, acreditar para ser salvo. No primeiro vídeo eu fiz uma pequena introdução sobre a questão da parábola que Jesus faz a referência à festa do rei, que ali é o convite para o despertamento do evangelho, a qual ele iria anunciar como fosse uma introdução, ou seja, vinde todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E o convite da parábola é para todo tipo de ser humano, né? Para que você tenha acesso a essa consciência que não é consciência religiosa e nem fundamentalista e nem exclusivista de qualquer tipo de religião. E eu quero adentrar mais nessa questão para que você possa abrir mais a tua mente e possa ficar feliz em teu coração. O Evangelho, ele não é exclusivo de dimensões telúricas. O Evangelho é uma mensagem cósmica universal. Ela antecede a existencialidade do planeta Terra. Se você adentrar nesse mistério, você vai compreender. Por exemplo, eu vou te dar um simples despertar. O Verbo, pelos escritos que João nos deixou, o evangelista João, o Evangelho de João, o Verbo foi a primeira criação de Deus. E o Verbo passa a ser o Criador, como ele disse. O Verbo criou todas as coisas para ele e por ele. Então, a gente percebe que se criou todas as coisas, é notório que a criação só não se resume no planeta Terra, mas sim todo o universo. Como disse Jesus em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, o universo é infinito. E é muito egoísmo nosso dizer que a vida se resume simplesmente numa esfera global que nós batizamos como Terra. Então o Verbo, ele antecede. E se o Verbo antecede a existência planetária, temos que admitir que o Verbo, ele não é exclusivo do planeta Terra. É uma essência, uma consciência cósmica. E que, no tempo pré-determinado da consciência universal, foi necessário que aquele encarnasse de forma singular na pessoa telúrica de Yahshua Mashiach, ou seja, Jesus, o Messias, conhecido profanamente como Jesus. Nessa encarnação, o Verbo, ele foi singular, ele foi pleno. Mas isso não quer dizer, meus irmãos e meus amigos, que não tivemos a manifestação desse Verbo na história do planeta Terra ou na história planetária. Eu só digo para você uma coisa: se o Verbo aqui encarnou de forma singular, foi porque nós estávamos necessitando, ou seja, nós realmente estávamos em decadência em relação às outras civilizações planetárias. Então, o Verbo só encarna em um planeta quando esse planeta precisa de auxílio e de ajuda. E o Verbo, a consciência crítica, o Evangelho, ele vem nos guiando em tempos imemoriais. Porque nós aqui do Ocidente resumimos muito a credibilidade da consciência em Deus
no relatos judaicos. Mas se você fosse um cara mais abrangente, uma pessoa que gosta de estudar, assim como nós gostamos de estudar, você vai ver a manifestação da consciência crística do verbo em todas as civilizações. Tivemos essa primeira consciência com um grande profeta chamado Hermes Trismegisto, que ele trouxe para os egípcios a consciência crística do Evangelho. Depois temos ali na Índia por a persona de Krishna, né? Depois Zoroastre ali no Irã, e Buda na Índia, né? E outras consciências que encarnaram. Só que no tempo de Yahushua Mashiach foi encarnada de forma singular. Eu diria que foi a última encarnação física numa pessoa do Evangelho, para que depois nós dessemos, seus contemporâneos, seus pós, através dos apóstolos que chegou até nós, dessemos continuidade a essa consciência, que infelizmente, vou ser sincero com vocês, que foi um pouco mal interpretada pelos apóstolos, até porque eles tinham fundo fundamentalistas judaicos, eles tinham um fundo religioso, e eles resumiram o Evangelho de Jesus numa simples crença. É agora onde eu vou adentrar na questão do acreditar. Eles resumiram, profanaram o Evangelho no acreditar. Eles não compreenderam que o Evangelho é uma mensagem universal cósmica. Um exemplo foi quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é a verdade? Para um profano, um neófito, a verdade, ele diz, a verdade é Jesus. Agora, Jesus o quê? O telúrico? O Jesus homem, aquele que comeu, aquele que defecou, aquele que teve necessidades humanas? Ele é a verdade? Não, gente. A verdade é algo universal. A verdade não se resume numa persona de um indivíduo. A verdade é algo, vamos dizer assim, que seria uma lei única, o alicerce de uma civilização, aonde que todos nós, todo aquele que está crescendo, está tomando consciência, deve ascender a essa verdade, porque essa verdade é que dirige todo o universo. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma totalidade e ela nasce na ascensão do indivíduo até você chegar ao conhecimento pleno, na estatura perfeita do conhecimento perfeito, da varonidade perfeita. E aí, meu amigo, é um caminhar, é um labutar, eu diria, infinito. E aí o indivíduo simplesmente diz: não, eu acredito em Jesus e aí estou salvo. Esse conceito é vacuidade, esse conceito de acreditar é horizontalidade. Já o conhecer, o homogeneizar, o fidelizar é verticalidade. Então eu digo para você que simplesmente acredita em Yahushua, ou conhecido como Jesus, e você acha que você está absolvido pela vida eterna, me desculpa, você foi enganado e estão te enganando. Por isso que eu vou fazer a terceira parte desse vídeo, que eu vou detalhar mais para você o que é realmente o acreditar e o que é realmente o ascender na fidelidade em Yahushua Mashiach. Eu não diria nem na pessoa. Veja bem, você tem que aprender a separar a pessoa, a patologia do homem Jesus, para a consciência universal do verbo que encarnou. A sua direção tem que ser direcionada pelo verbo, pelo evangelho do verbo que veio trazer na pessoa de Jesus. Ou seja, o corpo Jesus, o homem Jesus, foi um instrumento extracósmico para externar na singularidade a verdade cósmica. Se você absorver esse conhecimento, eu garanto para você, meu irmão, que você vai subir a escada de Jacó e você vai ver os anjos descendo e subindo, como Jesus disse que seria admirável quando isso você acendesse esse conhecimento. Então fico aqui, me aguarde no próximo vídeo, onde iremos definir mais em detalhe
o que é realmente o crer ou o ascender. Eu fico com o ascender na seção do conhecimento e da fidelidade nesse conhecimento. Amém? Te amo sem te conhecer, porque o Evangelho é nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou e nos ama. Amém.